Bom, gente, agora, isso aqui já fizemos exercícios busca em largura, né, de cada grafo. Então, para continuar nos slides, né, então agora a gente vai falar da busca em profundidade, né. Aí você vai falar assim, né, poxa, né, quais são as aplicações, né, de busca em profundidade, né? A de largura, né? Você tem várias aplicações, tipo navegação GPS, rastreadores web, eles usam busca em largura, tá? Então assim, não é porque que bonito, né? Certo? Achei bonito, vamos ver, vamos colocar isso na teoria. Não, né? Tem outro tipo de busca que é a de profundidade, que tem outros tipos de aplicações, né? Ordenação topológica é um deles, detecção de ciclos, né? Em grafos. E o que acontece com a busca em profundidade é que para você ela também tem várias respostas possíveis. Assim como a busca em largura tem várias respostas possíveis, a não ser que você introduza restrições, que nem aquelas que eu introduzi. Aí tem várias respostas possíveis. Isso é normal em computação. Por exemplo, se você vai escrever um programa, né? Às vezes você precisa escrever um loop. Você pode fazer um loop for, você pode fazer um loop while, né? Então, assim, não existe um programa único, um texto único de programa para resolver o problema. Isso é normal, né? Bom, vamos ver se eu coloquei para gravar. Tá gravando, né? Então, o que é a lista de adjacência, né? Então, se você for ver a lista de adjacência, naquele grafo que a gente acabou de, né, mostrar, eu acho que é esse aqui, né? É o grafo do slide 6. Vixe, por que eu fui para um slide tão lá longe? Eu acho que foi esse aqui, né? Nossa senhora, devia ter escolhido um mais perto, né? Esse aqui, ó, né? Então, quando você monta a lista de adjacência, ela parece um pouco maluca, porque você vai colocar setinhas. O A tem setinha para o B e para o C, né? E aqui, essa setinha do B para o C não significa que você pode ir do B para o C, nem do C para o B. Não. Significa que você pode ir do A para o B e do A para o C. E acabou-se, né? E isso aqui é mais ou menos só para fazer um trenzinho, tá certo? É como se isso aqui fosse a locomotiva e esses aqui são os vagões. Só que você não pode ir de um vagão para o outro, não, né? Não é que nem aqueles filmes de faroeste, né? Que o bandido vai fugindo pelos vagões e fecha a porta, entra a porta. Não pode não, tá? São vagões isolados um do outro, mas todos sendo carregados pela locomotiva. Você pode pensar assim, tá? E o B, né? Do B você pode ir para o A, né? E do B você pode ir para o D. Lá no grafo você vai ver que A e D não estão conectados, eles não estão. Mas essa é a maneira de escrever lista de adjacência. É uma maneira meio maluca, né? Mas você pode pensar nessa história do trenzinho. E aqui você lista tudo em ordem alfabética ou em ordem numérica, certo? Você lista primeiro na vertical. E depois, quando você vai montar o seu vagão, não é que você vai colocar, né, perto da locomotiva qualquer vagão, não, né? Você vai escolher na ordem alfabética também, tá? Então, na locomotiva, se A é uma locomotiva, eu só posso pegar o B e o C para grudar nela, então vai ser A, B e C na ordem alfabética, tá? E a mesma coisa, vamos pegar um que tem mais aqui, ó, E. Se o E fosse uma locomotiva, eu vou ligar C, H e J, mas vai ser na ordem alfabética. Primeiro C, depois H, depois do H que vem o J. Tá? Então, você vai fazer assim. Tá? Então, uma vez que você montou sua lista de adjacência, como é que você vai fazer a sua busca em profundidade? Eu tenho até um vídeo na internet onde eu fiz isso. Porque, por exemplo, o professor Fabrício Olivetti ele resolveu não cobrar isso. Tá? Assim como ele não cobrou o grafo planar, né? O problema, assim, é que e se alguém
né, se algum aluno está muito entusiasmado com essa disciplina, ele pode querer fazer um PDPD, ou iniciação científica, né? E tem aplicações, né, certo, em computação disso. E assim, uma boa parte, não vou dizer assim mais que metade, porque até hoje, quando eu fiz enquete em sala de aula, eu perguntava assim, quantos aqui vão seguir computação, né? Em geral, assim, perto da metade. Metade dos alunos na sala de aula queriam seguir computação. Outros queriam seguir biologia, outros queriam seguir estatística. Tinha gente até da matemática pura lá, bacharelado, na sala de aula. Então, assim, é uma pena, né? Eu não falar disso. E a busca em profundidade é mais fácil do que a busca em largura. Porque, veja, você vai colocar tudo primeiro na vertical, na ordem alfabética ou numérica, e vai pensar nessa história do trenzinho, né? Cada um deles é uma locomotiva, vou colocar meus vagões, também na ordem alfabética. Então, por exemplo, quando eu começo a busca em profundidade, por exemplo, né? Do A eu posso ir para o B. Aí do B eu não vou voltar para o A, porque assim, é uma árvore, é um caminho assim, vai que vai, né? Então, do B eu vou para o D, né? E do D, não vou voltar para o B, porque o B já foi, tá? Eu vou para o F, né? E do F, não vou voltar para o D. Do F eu vou para o G. E do G, né? Aí, você poderia ir para o I e para o L, mas você vai para o I, entendeu? Do G você vai para o I. Aí do I, o G já foi, o L não foi. Então, você vai para o L, né? E aí do L, né? Você não vai para o G nem para o I, aí você vai para o J, né? Até agora ele não entrou nisso. E o J, o E já foi, o H já foi, aí você vai para o L. Ou acho que o L já foi. Aí você não vai não, tá? Eu acho que o L já foi, você não vai. Vamos ver até... não, o L não foi, certo? Mas é que aqui eu não estou podendo riscar com o lápis, como eu fiz naquele vídeo, né? Então o L não tinha ido ali, né? E aí do L... tá, tudo bem. O L você vai para o J, o J não tinha ido, né? Mas o E já tinha sido mencionado, é o H que não tinha ido, né? É o H, né? E do H, o E e o J já foram, então parou ali, né? E depois o outro, né? Opa, né? Eu já fui pro slide do final, né? Aí do outro, o que sobrou? Sobrou o C, o do A você vai pro C. Então você vai falar assim, nossa, mas que coisa maluca, né? Mas por que você faz isso? Por exemplo, essa busca, né, em profundidade, ela deu toda essa volta, A, B, D, F, G, I, L, J, H, E, né? E depois você vai do A pro C, né? Aí você vai falar assim, mas por que eu dou essa baita dessa volta, sendo que eu poderia ir direto mais perto, né? Só que a busca em profundidade, ela não está verificando aquilo que está mais perto, né? Suponha de manhã, por exemplo, vamos supor que você vai precisar sair, né? Depois dessa aula ou perto do meio-dia, né? Então você tem suas meias, tênis, né? A calça, cinta, né? Tá tudo perto de você, tá tudo ali, né? Certo? Mas você não vai colocar a cinta primeiro e depois a calça, né? Então, é bem provável que você vai colocar a meia primeiro, depois da meia, as calças, né? E depois da calça, você pode colocar a cinta, ou você pode colocar o sapato e depois colocar a cinta. Então, a questão não é que todas as suas peças de roupas estão próximo de você, que nem está aqui. Mas a maneira mais fácil de se vestir seria isso, né? Talvez primeiro coloca as meias, depois coloca a calça, né? Depois coloca sapato, depois coloca a cinta, por último coloca a camisa, tá? Então, o objetivo aqui não é a proximidade, porque todas as peças de roupa estão próximas de você. O objetivo é saber, como se fosse uma receita, né? Tem coisas que você vai fazer, por exemplo, receita de bolo.
Tem coisas que você pode fazer em paralelo, né? Então, por exemplo, se você vai fazer, né, um bolo, né? E enquanto o bolo está assando no forno, você vai fazer a cobertura. Não é que você vai cruzar os braços, esperar o bolo ficar pronto, aí você pega e vai fazer a cobertura. Não, certo? Você já economiza tempo. É como se fosse uma linha de produção, né? E essa história de se vestir também chama-se busca topológica. Por isso que aqui nesses slides, né, busca topológica é um problema. Claro, aqui ordenação topológica, né, o busca topológica é um problema muito utilizado na prática para linhas de produção. Se você for trabalhar num lugar que exige linhas de produção, por exemplo, se você for trabalhar em software, né, vamos montar um software novo, né, por exemplo, né. E para montar esse software, tem coisas que a equipe pode fazer em paralelo, tem coisas que, se um módulo não ficar pronto, não dá para o outro continuar. Tem que esperar, entendeu? Então, que nem, por exemplo, a história do bolo, né? Por exemplo, primeiro o pessoal coloca farinha, açúcar, depois vai colocando as coisas mais líquidas, no ovo, aí faz aquela massa homogênea, depois mas fica uma massa muito dura, aí vai colocando um pouco de leite, mas não vai colocar muito leite não, fica muito aguado, entendeu? Então é como se enquanto um faz isso, o outro já vai fazendo, sei lá, né, a calda, né, e o outro vai fazendo a cobertura, sei lá, né. Então, assim, para você otimizar a produção. E eu dei esse exemplo muito simples, mas claro, vocês vão mexer com software, quem for trabalhar com computação. Então, enquanto você está trabalhando num módulo daquele programa gigante, vai ser um programa gigante ali, outros estão trabalhando em outros módulos, depois vocês têm que se reunir e saber assim, o grupo tal precisava entregar tal módulo para a gente, né? Tá atrasado, né? O que a gente pode fazer enquanto espera, entendeu? E isso vai ser o dia a dia de trabalhar para uma empresa grande, por exemplo, né? Uma empresa de software, né? Existem softwares específicos, né? Por exemplo, teve um artigo que eu montei com colaboradores, né? Que tentava buscar o traçado, né? Assim, ideal de linhas de plantio para cana, né? E cana de açúcar, né? E assim, teve um engenheiro agrônomo que ajudou a gente. Ele falou assim, é muito difícil, né, plantar em cana em terreno plano. Tem que ter um suave declive, né? Aí é muito difícil você usar assim mais do que as dimensões, né, de 7 por 7 quarteirões, né? Você não planta cana como você planta café, com aqueles campos de café, não? Então ele ia explicando, né, tudo para mim. Aprendi um monte de coisa sobre plantação de cana. Bom, talvez, né, se eu precisar plantar cana, né, uma segunda opção, né, profissional, né, alguma coisinha já aprendi, né. Então, assim, tá vendo, né, o fato de ser mais longo, né, pô, você deu uma baita volta para chegar no H, né. O H estava pertinho do A. A questão não é estar perto, a questão é a sequência da produção, né? Certo? Aí que tá. Então, para treinar a busca em largura, né? Agora são 9h24. Busca em largura também não usa pesos, tá certo? Quem usa pesos, que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Seriam rotas de entrega. Porque você vai falar assim, as rotas de entrega, a gente vai fazer daqui a pouco, viu? Exercício de busca em largura. Só para vocês entenderem, né? Que para que aqueles pesos se até agora a gente não vai usar? Nem em busca em largura a gente vai usar os pesos. Por que eu coloquei pesos lá, né? Porque é aquela questão da entrega, né? Será que eu quero economizar a distância total, que nem o caixeiro viajante? Ou eu quero economizar meu tempo? Às vezes tem vias aqui, que são avenidas, nelas eu posso ir a 70 por hora, né? E nas ruas de bairro eu só posso ir a 30 por hora, entendeu? Então, aqueles números que estão nas arestas podem representar outra coisa, não é o comprimento da aresta, né? E também com as setas pode representar ruas que você não pode ir nos dois sentidos, né? É a rua de um sentido único, mão única, né? Se você mudar o sentido, você vai estar andando na contramão, tá certo? Então,
Por isso que é importante, ainda bem que eu estou gravando, não esqueci. É importante, aqueles números são importantes porque eles podem significar, com as setas às vezes, né? Podem significar ruas de mão única, e aqueles números podem significar o quão rápido você pode ir naquela via, né? Ou uma outra coisa, pedágio, se for rodovias, né? Uma malha de rodovias, né? Então, aí você vai usar os números, que são as chamadas redes ponderadas, que tem aqueles números escritos, né? Então, aí você vai explorar o custo menor de ir de um ponto a outro. Isso foi falado numa aula anterior, isso aqui é apenas apenas para a gente recordar, né? E aí, como que a gente faz um algoritmo para isso? Tem um algoritmo muito legal. Esse aqui eu vou passar rápido porque no início do curso a gente até falou, né, sobre caminhos mais baratos, né? Tem esse algoritmo do Dijkstra, né? Mas às vezes eu falo Dijkstra, né? Porque eu estou falando em português, né? Então ele eu não sei se ele é holandês, né? Não sei qual que é a nacionalidade dele, né? Então assim, não tem problema nenhum, você está falando aportuguesado, né? Certo? Que nem, por exemplo, Munique, né? Munique é uma cidade da Alemanha, né? Você vai falar München, certo? Que é a pronúncia lá, certo? Agora vai ter todo mundo treinado a falar, né? Então, assim, né? Não, você fala Munique, né? Certo? Então, do jeito que está escrito, não tem problema nenhum, a gente, né? Aportuguesar, né? Aportuguesar a palavra, né? E depois a gente vai ver esse algoritmo. Não dá tempo agora, 9h30, né? Não gosto de acumular assuntos, então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai tentar fazer o caminho em profundidade. Eu vou pegar esse gráfico como exemplo, só que eu vou dar um pause, né?